O que você realmente sabe sobre Lúcifer? Esqueça as histórias de contos de fadas, as figuras de chifres e tridentes. Esqueça até mesmo o que te contaram no púlpito da igreja. Porque a verdade que se esconde nas entrelinhas dos textos mais antigos e nas traduções que moldaram a fé de bilhões é muito mais complexa, sombria e chocante do que você pode imaginar. E o que eu vou te revelar agora é o segredo proibido sobre Lúcifer, que nenhum pastor ousa sequer sussurrar. Prepare-se, porque a sua visão sobre o maior inimigo da humanidade está prestes a ser completamente virada do avesso. Você está pronto para desvendar uma camada da história bíblica que foi convenientemente omitida ou reinterpretada por séculos? Para entender Lúcifer, precisamos antes de tudo desconstruir a imagem que nos foi vendida. A maioria de nós cresceu acreditando que Lúcifer é sinônimo de Satanás, o diabo, o anjo, o caído que se rebelou contra Deus. Mas, e se eu te disser que a palavra Lúcifer aparece na Bíblia apenas uma única vez, em um contexto que nada tem a ver com um anjo? E se essa palavra nem mesmo existia nos textos hebraicos originais? Curioso, não? Vamos direto à fonte. Abra sua Bíblia, se tiver, coragem, em Isaías, capítulo 14, versículo 12. É ali que encontramos a famosa frase: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva." Em algumas traduções você lerá: "Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva." Agora preste atenção. No texto hebraico original, a expressão usada é Elel, Ben Shachar, que significa estrela da manhã ou portador da luz. Não há menção a Lúcifer ali. Então, de onde veio essa palavra? Ela surgiu muito depois, na tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, feita por Jerônimo no século IV d.C. Jerônimo escolheu a palavra latina Lúcifer, que literalmente significa portador da luz, para traduzir Elel Ben Shachar. Mas aqui está o segredo que eles não te contam. Nesse trecho, Isaías não está falando de um anjo. Ele está falando do rei da Babilônia. Sim, você ouviu certo. O profeta Isaías estava proferindo um oráculo contra o orgulho e a queda do rei da Babilônia. Um governante terreno que se exaltou acima de todos, querendo ascender aos céus. A estrela da manhã era uma metáfora para a sua glória efêmera e o seu poder arrogante que acabaria por cair. A queda do portador da luz era, portanto, a queda de um tirano humano, não de um ser angelical. Isso já muda tudo, não muda? O que você pensou ser o nome de um ser demoníaco é, na verdade, uma tradução latina de um título poético aplicado a um rei babilônico. Se você já sentiu um arrepio de dúvida, deixe seu curtir neste vídeo e se prepare para ir mais fundo. Então, como essa palavra, que descrevia um rei humano, veio a se tornar o nome do arcanjo caído, o próprio diabo? É aqui que a história fica ainda mais intrincada e onde a teologia se entrelaça com a tradição e a interpretação. Os primeiros pais da igreja, como Orígenes, Tertuliano e o próprio Jerônimo, que fez a tradução, começaram a interpretar Isaías 14, não literalmente como um oráculo contra um rei, mas alegoricamente. Eles viram na queda do portador da luz uma prefiguração da queda do Satanás, descrita em passagens como Lucas 10, 18, onde Jesus diz: "Eu via Satanás como um raio cair do céu." Eles juntaram as peças. A metáfora da estrela da manhã caindo se encaixava perfeitamente na narrativa da expulsão de Satanás do céu. E assim, a palavra Lúcifer foi transplantada para essa narrativa, tornando-se, para a cultura ocidental, o nome próprio do anjo rebelde. Percebe como uma interpretação alegórica, séculos depois, criou uma verdade que hoje é tida como absoluta. Mas a Bíblia original não chama o diabo de Lúcifer. Ela o chama de Satanás. E mesmo essa palavra Satanás merece uma atenção especial. No hebraico,
Satan significa adversário ou acusador. É um termo que, em alguns livros do Antigo Testamento, como Jó e Zacarias, é usado para descrever uma função, um papel dentro da corte celestial. Alguém que testa a fé ou acusa. Não é sempre um nome próprio de uma entidade maligna no sentido que entendemos hoje. A figura do diabo como arqui-inimigo de Deus, um ser cósmico do mal, evoluiu ao longo do tempo, especialmente no período intertestamentário e no Novo Testamento, incorporando influências de outras culturas e religiões. Pense comigo, a serpente no jardim do Éden. Gênesis não a identifica como Satanás ou Lúcifer. É apenas uma serpente astuta. A ideia de que a serpente era o diabo ou Lúcifer é uma interpretação que ganha força muito depois, especialmente com a ligação feita em Apocalipse 12, que descreve a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mas a união dessas figuras, o rei babilônico, a estrela da manhã, o adversário, a serpente, o anjo, e caído em uma única entidade chamada Lúcifer, é um testemunho da capacidade humana de sincretismo e da evolução das crenças ao longo dos milênios. É uma narrativa construída. E o que sobre a grande rebelião nos céus, onde a Bíblia descreve a queda de 1/3 dos anjos? Surpreendentemente, não há um relato detalhado e explícito no cânon bíblico principal sobre essa guerra celestial antes da criação da humanidade. A maioria das informações que temos sobre a rebelião angelical, a ira de Lúcifer, sua inveja da humanidade, sua queda e o aprisionamento dos demônios em abismos, vem de textos não canônicos, como o livro de Enoque, ou de tradições e comentários rabínicos e cristãos que se desenvolveram séculos depois. Esses textos foram fundamentais para moldar a doutrina, mas não são parte da Bíblia que a maioria das pessoas lê. E aqui chegamos ao ponto mais controverso, o lado sombrio e não dito sobre Lúcifer. Se o termo Lúcifer significa portador da luz e ele foi associado ao anjo que se rebelou, o que isso implica? Em algumas correntes de pensamento esotéricas e gnósticas, Lúcifer não é visto como uma figura do mal absoluto, mas sim como um símbolo de iluminação, de conhecimento, de rebelião contra a tirania dogmática. Ele seria aquele que desafiou a ordem estabelecida para trazer o conhecimento, a luz da consciência à humanidade. Um paralelo, inclusive, com Prometeu na mitologia grega. Essa é uma visão que choca profundamente a ortodoxia cristã, que o vê como a encarnação do mal. Mas, historicamente, a figura de Lúcifer tem sido interpretada de maneiras radicalmente diferentes por diversos grupos. Alguns o veem como o primeiro livre pensador, o que escolheu a liberdade sobre a submissão cega. Essa perspectiva, embora heterodoxa, nos força a questionar: será que o mal é apenas a ausência do bem? Ou é uma força ativa que busca conhecimento e liberdade, mesmo que isso desafie a ordem divina? É uma pergunta que raros ousam fazer. Agora, se tudo isso está abalando suas certezas, imagine o que mais pode estar escondido. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade. A complexidade de Lúcifer, portanto, não reside apenas em sua maldade, mas na própria construção de sua identidade. Ele é um amálgama de lendas, metáforas, traduções e interpretações que se cristalizaram ao longo de milênios. Não é um nome que nasceu pronto nas primeiras páginas do Gênesis, mas uma tapeçaria tecida com fios de profecias reais, alegorias, crenças populares e a necessidade de personificar o mal cósmico. A verdade proibida é que a figura de Lúcifer, como a conhecemos, é mais um produto da evolução teológica e cultural do que uma revelação literal e inquestionável em cada linha da Bíblia.
Ele é o rei babilônico arrogante, a estrela da manhã que caiu, o adversário celeste que testa a fé, a serpente astuta do Éden, o arcanjo de luz que ousou desafiar. Todas essas facetas foram fundidas em uma única e poderosa figura, usada para explicar a origem do mal no mundo, a tentação e o sofrimento humano. Mas a essência, o nome, a história de Lúcifer está permeada por camadas de interpretação que se distanciam drasticamente do texto original. Poucos pastores te contarão isso porque questionar a origem de Lúcifer é questionar a própria base de muitas doutrinas sobre o pecado, o livre-arbítrio e a batalha entre o bem e o mal. E é aqui que o verdadeiro mistério se aprofunda. Se a própria identidade do maior adversário é tão cheia de paradoxos e interpretações, o que mais nos foi contado de forma incompleta? O que mais foi moldado por séculos de tradição ao invés da revelação pura? Essa é a reflexão que o conhecimento proibido sobre Lúcifer nos impõe. Essa é a verdade proibida sobre Lúcifer, um nome que carrega mais camadas de história e interpretação do que a maioria das pessoas jamais imaginou. A figura que você conhecia como o Diabo, o arcanjo caído, é na realidade um intrincado mosaico de textos antigos, traduções latinas e séculos de teologia reinterpretada. Mas qual a sua teoria sobre isso? Você já desconfiava dessas lacunas na história? Sua fé foi abalada ou fortalecida por essa busca pela verdade? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber sua opinião e o que essa revelação significa para você. Se você está faminto por mais segredos bíblicos e históricos que a maioria prefere ignorar, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações chocantes. Ative o sino para ser notificado imediatamente. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que precisa conhecer essa outra face da história. A busca pela verdade, por mais desconfortável que seja, é o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Até a próxima revelação.